Nessa questão, nós temos um pequeno trecho que fala sobre a primeira metade do século XX e que considera essa primeira metade do século XX como um período muito conflituoso. O autor, ele faz referências aos principais acontecimentos desses primeiros 50 anos, que são, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, os próprios conflitos do período entre guerras, a ascensão nazifascista e a própria Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, aí cronologicamente ainda dentro dessa primeira metade, ainda dentro desses primeiros 50 anos. E ele pede que nós encontremos nas alternativas uma série de elementos que marquem esses conflitos. Vamos a elas? Letra A, crise do colonialismo, ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Letra B, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. Letra C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. Letra D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. E letra E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Bom, pelo menos em cada uma das alternativas, com exceção de uma, que é o gabarito, nós temos sempre um elemento, um evento que foge a essa primeira metade do século XX. Por exemplo, na letra E, a Revolução Bolchevique, 1917, perfeito. O imperialismo, final do século XIX, início do século XX, sem problemas. A unificação da Alemanha só acontece pós-queda do Muro de Berlim, pós fim mesmo do sistema soviético, ou seja, entre 89 e 91. Está fora. Na letra D, a corrida armamentista, tudo bem, a expressão que a gente usa para explicar o armamento das grandes potências, principalmente europeias, no período anterior à Primeira Guerra Mundial. O terceiro mundismo aí foge. O terceiro mundismo seria um movimento dos países não alinhados que se justificam frente às antigas metrópoles europeias, principalmente a partir do Congresso de Bandung, de 1956. E o expansionismo soviético, que estaria certo aí durante o período que engloba a década de 30 e a década de 50, sem grandes problemas. Letra C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. As duas primeiras estão corretas. O problema vem na última. A Revolução Cubana acontece em 1959, pelo menos a sua primeira fase, a fase nacionalista, o que já está na segunda metade do século XX. Letra B, enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. Enfraquecimento do Império Britânico, perfeito, sem problema. Pós-Primeira Guerra e principalmente durante a Segunda e depois dela, o Império Britânico ele se enfraquece sensivelmente. A Grande Depressão, a partir de 1929, causada pelo crash ou pelo crack da Bolsa de Nova York, o problema está na corrida nuclear, que vai se estabelecer principalmente após a Segunda Guerra Mundial e de forma mais intensa a partir do domínio nuclear soviético já na segunda metade do século XX. Gabarito, então, fica a letra A. Crise do colonialismo, ascensão do nacionalismo e totalitarismo, que é o nosso gabarito.